Versículo 9, Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne. Diga, eu não estou sobre o domínio da carne. Cuidado com essas confusões que as pessoas fazem aí. Às vezes nós ouvimos irmãos que por ignorarem o que a Bíblia diz, falam coisas como sendo verdades e não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem como você estar na carne e no espírito, não existe isso. Ou você está na carne, ou seja, controlado pela natureza pecaminosa, carnal, e ser guiado por Satanás, pelo príncipe deste mundo, ou você está no espírito, com uma nova natureza, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não existe esse negócio. Estou aqui, hoje eu estou na carne, amanhã eu estou no espírito. Eu estou na carne, eu estou no espírito. Não existe isso. Assim como não existe eu estou salvo hoje, amanhã eu não estou. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Assim como não existe também, eu acho que eu estou grávida, eu estou mais ou menos grávida, eu estou ligeiramente grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Ou está morto, ou está vivo. Então tem coisas que são absolutas, e isso é um termo absoluto. Porque você vai ouvir aí no meio evangélico, a pessoa fala, eu fiquei na carne. Não, você ficou na carne, você precisa nascer de novo, nasce de novo, porque Paulo diz aqui, Romanos 8, 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Osmar, mas eu já vi pregadores famosos falando, tanta bobagem. Bem-vindo. Eu já vi escritor de livros falando, também já vi. Mas eu quero ver na Bíblia. Vós não estáis na carne. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Esse Espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo. Se de fato o Espírito habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Precisa ser mais claro que isso? Quem pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. Qual que é o Espírito de Cristo? É brigão, é violento, é murmurador, é profano, é promíscuo. É esse o Espírito de Cristo? Não. Esse é o Espírito do mundo. Então o Espírito de Cristo é o Espírito de Cristo. Então a coisa é bem definida. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto, ou seja, está fadado à morte, né? Por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo. Agora esse Espírito é com letra minúscula, Espírito nosso. Está vivo por causa da justiça. E se o Espírito, com letra maiúscula, pneuma, Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse versículo é maravilhoso até para aplicar para saúde, cura divina. Mas não é o caso, eu não vou seguir em frente. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito, letra minúscula, que os escravize para novamente temerem, viverem atemorizados. Mas receber o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Põe a sua mão sobre a sua Bíblia ou sobre o seu smartphone e ore assim comigo. Diga: Espírito Santo, abre o meu entendimento, ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu creia, tenha a revelação desta Escritura e me aproprie dela hoje, porque eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as coisas, em todos os momentos, em nome de Jesus. Você acabou de fazer a oração que eu tenho feito de manhã, de tarde e de noite. Eu tomei uma decisão na minha vida: ou eu vou ser guiado pelo Espírito Santo, ou eu vou desistir da viver. Chega de guiar-me pelo meu achismo. Chega. Dá muito trabalho, dá muita mão de obra, dá muito erro, dá muito prejuízo. E eu queria desafiar você, instigar você. Eu vou falar disso até, sei lá Deus quando. Para você perder o sono por causa disso. Levantar de madrugada e falar: eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso conhecer o Espírito Santo, eu preciso. Porque se há uma coisa que nós precisamos aprender, é discernir a voz de Deus através do seu Espírito Santo. Por isso que nós estamos falando nesta série, que eu queria que o Lucas colocasse o slide aí, sobre simplificar a nossa vida. E hoje o tema é sendo guiado pelo Espírito Santo. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo aqui? Aí a tua vida vai ficar simples, leve. Imagine você vivendo uma vida leve, com o mundo cheio de pressão do seu lado, cheio, todo mundo tenso do seu lado e você tranquilo. Eu vou encerrar contando a história de um homem que viveu assim. É possível. As coisas se arrebentando do seu lado e você vivendo tranquilo, em paz, controlado pelo Espírito Santo. Todo mundo desesperado e você em paz. É possível viver assim. Como eu já falei numa outra série aqui, são aqueles que vivem acima da normalidade. O normal não é viver assim. A maioria dos crentes não vivem assim, como eu estou falando. Não vivem. O crente vive tenso, vive com problema de úlcera, problema de pele, por causa da ansiedade. Os crentes, a turma que está lá no andar de baixo do navio, sabe? Na casa de máquinas. Vive assim. Mas aqueles que estão lá em cima, eles veem um outro mundo. Eu quero ir lá para o andar de cima. Chega de casa de máquinas, aquele barulhão que não deixa você dormir, sabe? Meu Deus do céu, um tormento. Eu quero viver no andar de cima. Quantos querem ir lá para o Converse? Oh, delícia. Quantos já fizeram uma viagem de navio aqui? O navio é um negócio interessante, porque dentro dele os corredores são apertadinhos, os quartos, aquelas fotos que você vê, nada daquilo lá. Foto com grande angular e tal, né? O negócio é apertado. Para passar no corredor tem que parar um para passar o outro. Mas quando você sai lá no Converse, aí você vê aquele oceano assim, ó. Quem não tem medo de água fica maravilhado, né? É uma maravilha. Aquele pôr do sol. Aquele rastro no navio assim, cortando o mar e o negócio vai embora, aquele mar azul. Olha de um lado água, do outro lado água. É uma delícia. Você fala: ô Senhor, recebe a minha vida. Mesmo que você saiba nadar, você vai ter que nadar muito para chegar num pedacinho de terra, né? Mas é possível, meus amados.
É possível. E sabe qual que me angustia? O que me angustia? É eu ser o irmão do pródigo. Porque o filho pródigo, a gente critica ele, mas a gente não olha o irmão dele. O filho pródigo, ele tomou a decisão de sair debaixo do controle do pai, precipitou-se muitas coisas, está certo, mas ele arriscou. Errou. E o outro que ficou dentro de casa com tudo à sua disposição e não desfrutou de nada. Eu não quero estar no reino de Deus, chegar lá no céu e descobrir que eu tinha tanta coisa que eu poderia ter desfrutado aqui e não desfrutei. Tanto poder que estava à minha disposição e eu não obtive. Tanta paz, tanta alegria, tanto prazer de viver e eu não vivi. Eu não quero ver assim. Então, se não está servindo para você essas pregações, está servindo para mim muito. Minha vida está mudando. E eu vou continuar pregando para mim aqui, mesmo que você não vier. Se você não vier, problema seu. Eu vou continuar, porque eu estou sendo bombardeado. Então, vamos lá. Vamos ali nos slides que eu queria enfatizar para você algumas coisas desse texto. Vamos ler juntos ali, que assim você ajuda, você memoriza e fica interativa a pregação. Vamos lá? Mostra o slide lá, hein, André? Eu estou com uma bronca dos 6 aí, desse negócio. Mostra o slide lá. Esse slide é tão caprichado, feito pelos meus amigos da salsa, né? Então, mostra lá, para que o povo da internet possa ver. Esse slide foi produzido pela Salsa Comunicação, uma empresa liderada pelo André e pelo Cauê. Se você precisar de algum trabalho na área de comunicação visual, fale comigo, que eu sou o manager deles. Vamos lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado por quem? Você é guiado por quem? Quando você toma decisão, quem dirige você? É? É mesmo? Quando você vai tomar uma decisão, você toma debaixo de pressão, você pergunta para quem? Você ouve quem? Quando os discípulos estavam com Jesus aqui na terra, todas as coisas que eles iam fazer, eles consultavam o mestre que estava do lado. Aí Jesus lá em João 14 diz assim, olha, eu vou para o Pai, e é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é bom que ele venha. Eu não vou estar para sempre com vocês. Mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu os ensinei. Então, Jesus, falando isso aos seus discípulos, ela no finalzinho do seu ministério, ele está dizendo, eu estou indo, mas é bom até que eu vá, porque o Espírito Santo virá, ele é melhor do que eu. Por que ele é melhor do que eu? Preste atenção nisso aqui, isso aqui é um detalhe que às vezes passa despercebido. Jesus, como Deus, ele estava habitando num corpo. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por isso que os milagres que Jesus fez, ele fez ali na região onde ele viveu. Cafarnaum, Nazaré. Nós estivemos lá há 2 anos atrás, e é tudo pertinho do outro, é como vilas. Foi ali que as coisas aconteceram, não mais longe dali. Mas depois que Jesus foi ressuscitado, aí a coisa se propagou para o mundo. Por quê? Porque é o Espírito Santo, ele é Deus, ele não tem limitação de um corpo, ele está em todos os lugares. Ele está falando conosco aqui, mas está agindo em Nova York nesse mesmo horário. Está agindo na Rússia, está agindo no Japão, está agindo na Coreia, está agindo na Indonésia, em todos os lugares, até no Iraque. Esses dias eu fui ouvir um missionário iraquiano, ou melhor, que está trabalhando no Iraque, falando do mover de Deus que está no Iraque.
onde o Espírito Santo está aparecendo a algumas pessoas, falando diretamente com elas. O Espírito Santo está agindo. Então é por isso que Jesus disse, é melhor que eu vá, que se eu não vier, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Quando ele vier, ele fará isto. Então, o desafio para nós nesta tarde é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quem pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que não vivem mais para si mesmos, são aqueles que não vivem mais de acordo com o sistema deste mundo, são aqueles que não vivem mais sob o domínio da carne, sob o domínio do Satanás, sob o domínio do seu passado, são aqueles que vivem hoje como novas criaturas, nascidos de Deus, regenerados, são novas pessoas. O Espírito de Deus está dentro deles. E aí quando você tem essa experiência, você precisa, aí que é o segredo, você precisa começar a desenvolver este relacionamento com o Espírito Santo, para que você possa identificar a voz dele, o comando dele, como é que ele vai orientar você. Porque senão ele está orientando e você não está percebendo, porque ele está falando o tempo todo. Ele está agindo o tempo todo, em todos os lugares. Mas como nós não identificamos a sua voz e a sua maneira de agir, nós perdemos o bonde. Ficamos. Então nós precisamos entender isto. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Caminhando aí. E Paulo diz em Romanos 8,15, que nós não recebemos um espírito que nos escravize novamente, para vivermos atemorizados ou temendo, né, com medo. Mas o Espírito que adota-nos como filhos. Deus nos adotou em Cristo Jesus. Ele nos trouxe para sermos filhos. E pelo meio do qual, através do Espírito Santo, nós podemos nos relacionar com o Pai, chamando-o de Abba, que significa paizinho querido. O Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. E aí no 16, o texto diz que o próprio Espírito vai testemunhando, ele vai trazendo essa confiança. Ele vai testificando ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E isto traz muita segurança para você. Porque o 17 diz que se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro. Cutuca o seu irmão do seu lado, diga para ele, você é herdeiro de toda a riqueza de Deus. Você é herdeiro, herdeira. Imagine isso. Será que eu e você vivemos nesta dimensão? Eu não, vou confessar para você, eu não. Porque se eu tivesse a revelação disso aí, eu não vivia ansioso, preocupado, tenso com o meu futuro dos meus filhos, futuro da Comunidade da Graça, o futuro de São Paulo, o futuro do Brasil, o futuro, eu não ficava preocupado. Eu quero esta revelação para o meu coração, de que sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o verso seguinte, que não tem verso, mas é a definição da palavra guiar. O que é guiar? Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha só essa definição do dicionário Strongs, que é um dicionário que trabalha no original grego e hebraico. Não é o Aurélio, não é o Michaelis, não é qualquer dicionário da língua portuguesa. É o dicionário que vai no original. Olha só o que significa guiar. Veja se você e eu, vai analisando se nós estamos vivendo nesta dimensão de ser guiado. Guiar significa, pelo Strongs, no original, significa sendo conduzido, tendo as suas mãos seguras. Conduzir alguém segurando as mãos. Imagine Deus guiando você. Pega na sua mão e fala, vem. Você vai ter medo? Ele põe a mão no seu ombro e fala assim, pois não, está tenso a vida? Está difícil? Vem aqui. Eu vou guiar você. Vira para cá. Não, eu queria ir para lá. Não, você vai para cá.
levando deste modo ao destino final. Você pensa coisas boas para o seu futuro, não pensa? Mas você sabe como chegar lá? Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho acerca de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantos esperam coisas ruins no futuro? Eu espero uma desgraça acontecer. Não vejo a hora dela acontecer. Levante a mão. Não vejo, estou ansioso aqui. Quantos esperam coisas boas para o seu futuro? Como você vai chegar lá? Se você depender das suas escolhas, você vai quebrar a cara. Se eu depender das minhas escolhas, da minha capacidade de escolher, da minha capacidade de entender e de me conduzir, eu vou complicar o caminho e não simplificar. Diz os estudiosos que a jornada do povo de Israel na saída do Egito até Canaã era uma jornada que poderia ser feita em 40 dias. 40 dias. Sabe quanto tempo levou? 40 anos. Diferença, né? Por quê? Porque eles não foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram guiados pelo seu estômago, foram guiados pelo seu passado, porque eles ficavam o tempo todo andando para frente, olhando para trás, como o Espírito falou conosco aqui, e caminhando para frente e olhando para trás, eles só iam tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, tropeçando e caindo. Demorou 40 anos a jornada que poderia demorar 40 dias. Então nós precisamos aprender, meus amados, discernir e deixar Deus nos guiar através do seu Espírito Santo. Paulinha, estamos chamando você. Um dos seus 4 filhos estão ali no... Então, quando você não tem essa direção do Espírito Santo de Deus, você atrasa a sua vida, você toma decisões erradas, você faz escolhas erradas, você dá direções erradas, você dá conselho errado. Muitas vezes nessa relação, por exemplo, com o pastor Carlos Alberto, e hoje de manhã nós orávamos juntos, eu e ele, eu dizia para ele, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque às vezes eu dou opiniões para você que eu posso encaminhar você para o erro. E às vezes porque ele me ama e acredita em mim, ele fala, acho que é isso, Osmar. E se eu estiver errando? E se eu estiver equivocado? 2 problemas. Ele tem que codificar, conferir o que eu estou falando, o que eu estou dando de conselhos ou dando sugestões. Ele tem que discernir se é a voz de Deus ou não. E eu tenho que ter cuidado para não induzi-lo ao erro. A mesma coisa você na sua casa com o seu marido. Não, bem, acho que não é por aí não. E se era para ir? E você não apoiou o seu marido a ir? Se você estava revoltada naquele dia, estressada com outra coisa, acumulou tudo e você, não quero saber. E era uma decisão sábia, um caminho que devia ser feito. E você induziu o seu marido ao erro. Ou a não tomar a decisão quando era para tomar. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para todas as áreas. Quando o seu filho quer tomar uma direção na vida e você, não, eu sonhei com você sendo um advogado, você vai fazer direito. Mas pai, não tenho nada a ver com direito, não quero saber, você vai. Aí ele vai. Faz a faculdade aos trancos e barrancos, acaba os 5 anos, 4 anos de direito, pega o curso, dá na sua mão e fala, tô pai, o senhor queria que eu fizesse, está aqui, agora eu vou pintar quadro. Porque o negócio meu é ser artista plástico. Já vi muito isso acontecer. Então nós pais precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Você, mulher, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E você, filho, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus também. Para que você não tome escolha, não faça escolhas erradas. Você, dirigente de célula, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para você aconselhar de acordo com os princípios da palavra. Você que tem uma empresa precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pedindo a Ele criatividade, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele direção. Você não pode, você ainda mais, cada um, quanto maior o nível de responsabilidade nosso, meus irmãos, maior deveria ser o nosso nível de dependência do Espírito Santo. E é uma loucura, a gente se acha. A gente acha que sabe. Não, eu sei, não, eu já sei. Já vi esse filme. E se o filme mudou os personagens? E nós quebramos a cara. Não, já tenho muita experiência nessa área. Não julgue as coisas pela experiência. Não julgue as coisas pela aparência. Como naqueles programas de God Talents lá dos músicos. Chega um cara lá, uma cara de Zé Mané, né? Todo estrupiado e tal. Você vai cantar o quê? Ah, vou cantar a música do Amazing Grace. Ah, Amazing Grace. Amazing Grace. Aí o cara abre a boca. É um monstro, é um gênio. E as pessoas estão julgando os outros pela aparência. Não julga as pessoas pela aparência. Diz um texto de Isaías profético falando que Jesus não julgaria pela aparência, mas ele julgaria segundo a reta justiça. Cuidado. Então, ser guiado é você ser levado deste modo ao destino final. O destino final que você quer é um destino de paz, é de sabedoria, é de bênção. Mas você não sabe como chegar lá. Deixe o Espírito Santo te guiar. Sabe o que nós não deixamos? Nós somos orgulhosos. Nós achamos que sabemos. E a Bíblia está clara, a história da igreja mostra, a história do mundo, que as pessoas que mais se deram bem foram as mais dependentes de Deus. Guiar é comandar a personalidade de alguém. Aqui dá para viajar em outras esferas da nossa alma, da alma humana. A doutora Adriana Miller esteve aí essa semana, né, falando quinta-feira lá em Guarulhos e sexta aqui. Foi na quinta, né, que ela começou falando de temperamentos, não foi? Eu ouvi as duas ministrações no carro, junto com a minha esposa, e ela falando sobre temperamentos. Então nós ficamos dando desculpa, às vezes, no nosso temperamento. Não, mas eu sou assim mesmo, eu sou assim. Não, você não tem que ser assim. Você tem que ser comandado pelo Espírito Santo, que vai comandar a sua personalidade, o seu jeito de ser. Se você é muito afoito, se compromete para depois achar que se pode ou não, você tem que ser menos. Tem que dizer, Espírito Santo, me controle. Vem me guiar. Se você é muito tímido, não gosta de pessoas, corre de todo mundo, tem medo de tudo, você precisa, Espírito Santo, me guia, me dá ousadia. É Ele comandar a sua personalidade. É impelir você pela influência da mente. Veja, meus irmãos, que são coisas subjetivas, Rica. Não dá para dizer, não, é assim, assim. Não dá. São coisas subjetivas. Porque eu acho que Deus fez assim para levar-nos uma dependência dEle. Não é uma coisa objetiva, matemática. É um impulso interior. Osmar, como é que é isso? Eu não consigo nem explicar, mas eu vou tentar para você. Eu estou tentando entender para mim também. É um impulso interior. É algo que você sente aqui dentro. Porque muitas vezes Deus não fala conosco com voz audível. Mas para frente nós vamos estudar como é que Deus fala. Tem várias maneiras.
Mas eu quero tocar com você que você é impelido, você é guiado, algo arde dentro de você, você não sabe explicar. Mas uma coisa é certa, aquilo traz paz ao seu coração. Como é que eu identifico se isto traz paz ao seu coração? Base bíblica para isto, Colossenses 3,15, na versão da Revista e Atualizada, onde diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. O que um árbitro faz? Ele sinaliza, ele aponta, ele para, ele diz continua, segue o jogo. Ou ele para o jogo, o árbitro comanda. Então a paz de Cristo é o árbitro dos nossos corações. Então nós precisamos aprender a discernir isto. É ser impelido por uma coisa interior, uma voz interior. E eu quero mostrar para você um exemplo bíblico disso, fantástico, um dos mais detalhados que a Escritura tem. Abra lá comigo Atos capítulo 27. Lembra que eu falei para você que é possível, no meio de um caos, você estar em paz, tranquilo? Vamos ver o exemplo aqui de um homem. Eu vou praticamente ler o texto, não dá para eu trabalhar nele. Talvez uma outra ministração eu trabalhe detalhes dele. Mas vai ficar como lição de casa para você também. Atos 27, 1. É a narrativa da viagem de Paulo para Roma. Versículo 1 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Lembra? Veja o detalhe aqui. Eu só vou parar alguns detalhes para você enxergar a coisa no seu nível mais profundo possível dentro desse pouco tempo aqui. Paulo estava indo nesse navio preso, tá? Ele não comprou uma passagem de, cabine dupla, aquela coisa toda, janela, sacada. Não, ele estava preso. Embarcamos no navio de e saímos para o mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade, Júlio era um centurião, num gesto de bondade, para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Mudou de navio. Versículo 7, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo... Veja só que é um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o destaque que eu estou falando nesse texto. Por isso Paulo os advertiu. Chegou para os caras e disse assim: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Por que ele está falando isso? Porque o Espírito Santo havia alertado a ele. Ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Veja o final dessa história. Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida.
Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Não foi guiado pelo Espírito Santo, foi guiado pelos homens. Sigamos aí. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu, que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. O vento mudou. O cenário ficou bom. Estamos no caminho certo. Nem sempre, quando o cenário fica bom, você está no caminho certo. Captou, Rica? Captou, né? Então tá bom. É para você essa aí, tá? Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, o mar é assim, né? Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Não adiantava manobrar, fazer força. Ficar à deriva é soltar. Seja o que Deus quiser, não dá para fazer força, não dá para ir contra a natureza. Dobra os joelhos e ora, mais nada. 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele se encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Começaram a jogar fora as coisas. Porque quanto mais pesado o navio, neste caso, mais ele vai ficar desgovernado. Vai ter que deixar ele livre, mais leve possível. Versículo 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias. Preste atenção nisso, gente. Imagina se estivesse nesse navio aqui. E continuando a abater-se sobre nós grandes tempestades, finalmente perdemos a esperança de salvamento. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Olha a calma de Paulo, no meio do caos. Senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. De não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, fica tranquilo. Olha que maravilha, Doguinha. Só o navio vai destroçar tudo, nós vamos tudo sobreviver. Hein, Alex? Imagina você receber uma notícia dessa. Fala, que legal, vamos fazer uma festa, então vamos abrir uma champanhe aqui. Bem gelada. 23. Pois ontem à noite, olha por que ele disse isso. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. É o Espírito Santo, meus irmãos, se movendo, que Jesus não estava na terra mais, era o Espírito Santo, mandou um anjo lá. Dizendo-me, abre aspas, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Paulo, eu tenho um plano para você. Eu vou salvar esse povo todo aqui por causa de você. Que meu plano é levar você lá. Eu tenho um propósito na sua vida. E esses caras deram sorte que você está nesse navio. Eu quero levar você perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Um prisioneiro. 25. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio
em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Fica tranquilo aí, não, o Espírito Santo vai nos levar para alguma ilha aí. Versículo 27. Na 14ª noite, 14 dias, portanto, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançaram a sonda, verificaram que a profundidade era só de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces. Começaram a orar. Que bonitinhos. Ai, como é bom a crise, meu Deus. Eu estou orando para que venha mais crise. Essa igreja tem poltrona do seu lado ainda, né? Tem bastante lugar vazio aqui ainda. Vai encher. Vai. Vai encher. Vai encher. Temendo que fosse jogado para lançar no 4. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, um prisioneiro dando as ordens do navio. Cadê o comandante? O comandante aperta os cintos que o piloto sumiu, né? Lembra daquele filme? O comandante sumiu nessa hora, ficou pianinho. Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar. Eles queriam sair fora do navio. Paulo falou assim, epa, para aí. Não pula daqui não, a salvação está aqui, ó. Porque eu estou... Ele não falou isso porque é muita marra, né? Era muito Cristiano Ronaldo para falar isso, né? Fica calmo que eu estou aqui. Né? Era muito Cristiano Ronaldo, então ele foi mais na manha. Ele falou assim, não pula do navio, não, a salvação está aqui, o Senhor falou e tal, aquela coisa toda. Muito bem, que delícia, né? Vamos emendar os cultos aqui? Vamos emendar? O PA vai chegar daqui a pouco, o PA vai continuar aqui e nós vamos embora. Que delícia esse texto. Nem sei onde eu estava, mas... 32. Se estes homens, 31, né? Se esses homens não ficaram no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Obedeceram. O cara já acertou uma, acertou duas, espera um pouquinho. E se ele tiver certo? Vamos ouvir. 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia com todos, se alimentem. Como, gente? Os caras não queriam comer, estavam tudo deprimidos. Coma aí. Vamos servir. Fulano, serve aqui, ó. Serve aqui um caviar para esse rapaz aqui, peixinho na brasa para o outro ali. Pega lá aquele vinho que está lá, aquele vinho gostoso que está ali, vinho branco para servir com peixe, né? Acho que é isso, dizem os especialistas. Olha aqui. Como? Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, o pau quebrando, a tempestade arregaçando tudo e ele nessa calma. Por quê? Porque ele era um homem guiado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. O relógio está me impressionando ali, irmãos. Não vou nem olhar para ele. Olha que tremendo isso aqui. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças e ministrou a ceia para eles ali. Oh, Jesus! Todos se reanimaram, como vai acontecer com você, já está acontecendo e com a ceia vai coroar tudo isto. E também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, jogaram mais coisa fora, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia. Vai haver um amanhecer na sua vida, diga aleluia. Ele já está chegando esse amanhecer. A enseada vai aparecer. Onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando, jogaram a âncora, gente. Sabe o que é isso?
a segurança toda. Você tem que jogar a segurança fora, amigo. Relaxa. Desatando ao meio do tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dirigiram-se como? O Espírito Santo foi guiando. Deixa o Espírito Santo te guiar. Para de fazer braço de ferro com ele. Mas o navio calhou num banco de areia, onde tocou o fundo. Ai, que delícia, imagina. Tem um fundo aí, gente. Bateu. Ninguém ficou triste, né? Ninguém ficou triste. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Ia matar quem nessa hora? Paulo. Paulo era prisioneiro. Vamos ver como é que foi o final da história. 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra. 44. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. O navio despedaçou todinho. Final do 44. Vamos ler juntos, isso aqui é maravilhoso. Aí você vai respirar fundo. Vamos lá? Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Que dessa forma é essa? A forma de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Teria muitas coisas para dizer, mas não dá tempo. Vamos ficar em pé.